As galinhas são descendentes diretas de aves silvestres, chamadas aves de cortejo, que viviam na região dos Andes, no Peru. Elas foram domesticadas pela primeira vez cerca de 7.000 anos atrás, quando os seres humanos começaram a selecionar e amadurecer as aves. As características das galinhas se transformaram bastante ao longo dos séculos, conforme foram domesticadas em diferentes países, adaptadas a diferentes climas e pressionadas para produzir ovos de uma ou outra forma. Ainda que o DNA das galinhas continue sendo bastante similar ao dos seus antepassados silvestres, é incrível ver como elas mudaram desde sua origem. Interessante, não é? Bem, as primeiras galinhas eram pequenas e com plumagem cinzenta, mas ao longo dos anos foram desenvolvidas novas raças, com as cores e características que vemos hoje. Gostaria de começar com algumas características gerais das galinhas? Galinhas têm um pescoço curto e tórax pequeno, em comparação com outros tipos de aves. Têm asas relativamente pequenas, que não os permitem voar muito longe ou rápido. Há muito mais para falar sobre as características físicas das galinhas. As galinhas têm uma coroa em forma de círculo, o que é diferente da maioria das outras aves, que têm asas circulares. Elas têm patas fortes e grossas, com garras relativamente grandes, muito úteis para cavar. Ainda que algumas galinhas sejam mais solitárias, elas tendem a ser animais sociais, que vivem em grupos ou bandos, como são chamados. Algumas galinhas são bastante mais inteligentes e calmas, enquanto outras são mais agitadas e ativas. Além disso, as galinhas costumam ser curiosas e interessadas em novidades. Vamos falar sobre os tipos diferentes de galinhas. Além das galinhas de ovos e de corte, há galinhas de exibição, galinhas de estimação, galinhas silvestres. Cada tipo de galinha tem seus próprios usos, características e personalidades. Tem um conjunto de comportamentos muito complexos e interessantes. Por exemplo, você sabia que elas têm uma hierarquia social, com uma galinha sendo a dominante e outras mais submissas? Elas também se comunicam entre si com sons, como crocitos, cacarejos e cantos. Além disso, elas têm comportamentos que são diferentes ao longo do ciclo do dia. Por exemplo, elas costumam dormir em galinheiros à noite e depois saem para pastar e procurar alimento durante o dia. Ainda, elas fazem toques ao sol, em que passam a maior parte da tarde tirando banhos de sol, o que é importante para a sua saúde. O tema da saúde das galinhas é gigantesco. Primeiro, vale lembrar que as galinhas são animais relativamente resistentes a doenças, mas há muitas doenças infecciosas, parasitárias e autoimunes que podem acometer as galinhas. A alimentação das galinhas também é interessante, já que elas são animais onívoros. Elas comem grãos, frutos secos, rações especializadas, insectos e plantas, como ervas e folhas. Dependendo do tipo de alimentação e da raça, as galinhas têm diversas variações de composição da carne e dos ovos que produzem. A reprodução das galinhas também é fascinante. As galinhas fêmeas podem começar a ovipor, produzir ovos, quando têm 3 a 5 meses de idade. Uma galinha pode ovipor um número médio de 1 a 5 ovos por semana. A expectativa de vida das galinhas varia, mas em geral, elas podem viver até de 5 a 7 anos de idade. Dependendo do tipo de galinha, da alimentação e do ambiente em que elas são criadas, sua longevidade pode variar. As galinhas são animais de extrema importância para a humanidade. Elas não só são uma fonte de carne, ovos e outros nutrientes, mas também fazem parte de um ecossistema que inclui os seres humanos. As galinhas são importantes na solução de problemas como a poluição e a degradação do solo. Eu posso entrar em mais detalhes do papel das galinhas na história humana, na agricultura e na ciência. Por exemplo, as galinhas foram usadas durante séculos como um importante recurso biológico em laboratórios e contribuíram para o desenvolvimento de vários tipos de pesquisa e tecnologias importantes. Também fizeram contribuições importantes em diversas áreas, como na genética, no entendimento de doenças humanas e animais, na biotecnologia e na virologia. Resumindo, as galinhas são animais de extrema importância, tanto do ponto de vista cultural, histórico e científico. Além de serem fontes importantes de alimentos e ajudarem na agricultura, elas também são animais de companhia e fontes importantes de pesquisa.